Capítulo 1, Parte 2. Um coração de Maria. A Bíblia não nos fala muito a respeito de Marta e Maria. São mencionadas pelo nome apenas 3 vezes nas Escrituras. Lucas 10, 38-42, João 11, 1-44, João 12, 1-11. Mas através desses breves relatos, um quadro fascinante se revela sobre como devia ser a vida naquela casa em Betânia, e como a vida sempre se mostra para nós. Dizem que a diversidade é o tempero da vida. Deve ser por essa razão que Deus, às vezes, coloca pessoas com personalidades tão diferentes na mesma família. Ou então, Ele está tentando nos preparar para o casamento. Maria era a luz do sol para os trovões de Marta. Era o breque, o freio, para a locomotiva de Marta. A inclinação de Maria era deslizar pela vida, parando para cheirar as rosas, mas Marta era mais propensa a colher as rosas, cortar rapidamente os talos em ângulo e ajeitá-las no vaso com os cravos de amor e as samambaias. Não há como dizer que uma está certa e a outra errada. Somos todas diferentes e foi assim mesmo que Deus nos criou. Cada personalidade e talento tem seus pontos fortes e fracos, suas glórias e tentações. Acho interessante que quando Jesus corrigiu Marta, não disse: "Por que você não pode ser mais parecida com sua irmã Maria?" Ele sabia que Marta nunca seria Maria e Maria nunca seria Marta, mas quando ambas estiveram diante da mesma escolha, de trabalhar ou de adorar, Jesus disse: "Maria escolheu a melhor parte." Para mim, isso implica que a melhor parte está disponível tanto para Maria como para Marta, e está à disposição de cada uma de nós, não obstante nossa personalidade e talentos. É uma escolha que cada uma de nós pode fazer. É verdade que, sob o ponto de vista da personalidade, a escolha deve ter sido mais fácil para Maria do que para Marta. Maria parece ser mais propensa a caminhar sob o orvalho da manhã do que a ser levada pelas obrigações cotidianas. Tenho certeza de que quando Jesus chegou de modo inesperado naquela tarde, Maria provavelmente começou a servir as visitas, como havia feito muitas vezes antes. Posso vê-la pegando os cajados enquanto os discípulos se espalham pela casa bem arrumada de sua irmã. Encoberta por mantos e sacos de viagem, observo o homem que cativou o coração de Israel com suas palavras. Há tanta alegria e encanto nele que é impossível não ser atraída por esse homem. Jesus poderia ser o Messias sobre quem as pessoas falavam? Maria se pergunta. Ela sabe que ele é um grande mestre, mas esse homem que admira a tapeçaria feita por ela, que a liberta de sua timidez e que faz parte do círculo de seus amigos íntimos, poderia ser de fato o Filho de Deus? Ela coloca os pertences dos discípulos em um canto e se apressa em servir vinho ao grupo sedento. Entre eles, há uma tranquilidade, uma camaradagem genuína. Os homens riem das brincadeiras dos outros enquanto tiram a poeira dos pés com o líquido providenciado por ela. Então, se acomodam nas almofadas ao redor da sala e Jesus começa a ensinar. Maria nunca tinha ouvido alguém falar como ele. Há um magnetismo em suas palavras, como se contivessem fôlego e vida. Coisas que Maria desconhecia necessitar até aquele dia. Ela se move lentamente para chegar mais perto e ficar em um canto escuro ouvindo Jesus. Seus braços seguram o cântaro vazio. Está atenta a qualquer movimento ao seu redor. Vários servos ocupados lavando pés sujos, enquanto outros colocam a mesa para a refeição do outro lado da sala. Maria sabe que há muito a fazer, mas é incapaz de se mover, a não ser para chegar mais perto.
Não é costume uma mulher se sentar com um grupo de homens, mas as palavras de Jesus a acolheram. Apesar de sua natural discrição, ela se move gradualmente até se ajoelhar aos pés do Senhor. O ensino de Jesus a envolve, revelando a verdade ao seu coração faminto. A Bíblia não deixa claro se essa foi ou não a primeira visita de Jesus àquela casa em Betânia. A franqueza de Marta parece indicar uma familiaridade prévia, mas, seja qual for o caso, nesse dia Maria escolheu deixar outra pessoa servindo para que pudesse ouvir um pouco. Não é todo dia que Deus nos visita em casa. Então, ela ignora a tradição, quebra a etiqueta social e chega mais perto, o mais perto possível de Jesus. Não tem importância que seu gesto poderia ser mal interpretado. Não se importa com os olhares estranhos dos discípulos. Em algum lugar distante, ela ouve seu nome, mas está atraída pelo chamado do Mestre, o chamado para vir, o chamado para ouvir, e é isso o que ela faz. A história de todas as mulheres. Através do cenário de hóspedes inesperados em Betânia, vejo a luta que enfrento todos os dias quando trabalho e adoração entram em conflito. Parte de mim é Maria, quero adorar com ardor. Desejo sentar-me aos seus pés, mas parte de mim é Marta, e há tanta coisa a fazer. Tantas necessidades legítimas me cercam, me compelindo ao trabalho. Ouço um terno chamado de Deus para ir embora cedo e eu respondo: sim, Senhor, eu irei. Mas então o telefone toca e lembro do cheque que deveria ser depositado ontem. De repente, todas as minhas boas intenções de adorar desaparecem, engolidas pelo que Charles Hummel chama de a tirania do urgente. Vivemos em uma tensão constante entre o urgente e o importante, escreve Hummel. O problema é que muitas tarefas importantes não precisam ser feitas hoje, ou até mesmo essa semana. Horas extras de oração e estudo bíblico podem esperar, mas as tarefas urgentes requerem uma resposta imediata. Demandas intermináveis pressionam a cada dia e hora. Isso soa familiar? Para mim, sim. As 24 horas distribuídas por cada dia raramente são suficientes para o cumprimento de todas as minhas obrigações. Tenho uma casa para administrar, um marido para amar, crianças para cuidar e um cão para alimentar. Tenho compromissos na igreja, prazos para escrever e almoços marcados. E apenas uma pequena parte disso eu chamaria de inútil. Um tempo atrás, tentei cortar o que pensava ser insignificante. Esta é a minha vida e as horas já estão comprometidas. A revista Today Christian Woman fez um levantamento com mais de 1.000 mulheres cristãs. Mais de 60% revelaram que trabalham fora em tempo integral. Acrescente o trabalho doméstico e as incumbências de uma carreira de 44 horas semanais e terá a receita da exaustão. Mulheres que optam por ficar em casa igualmente mantêm vidas muito ocupadas. Acompanhar crianças que começam a andar, levar os garotos para o futebol, trabalhar como voluntária na escola, cuidar dos filhos dos vizinhos. A vida parece agitada em todos os níveis. Então, onde encontramos tempo para seguir Maria até os pés de Jesus? Onde encontramos energia para servir o Senhor? Como escolhemos a melhor parte e ainda conseguimos fazer tudo o que realmente deve ser feito? Jesus é nosso exemplo supremo. Nunca estava apressado, sabia quem era e para onde ia. Não se tornou refém das demandas e das necessidades afoitas desse mundo. Apenas faço o que o Pai me enviou a fazer, Jesus disse aos seus discípulos. Alguém disse que Jesus saía de um lugar de oração para outro e fazia milagres nesses intervalos. Como é incrível estar em sintonia com Deus,
de modo que nenhuma ação seja desperdiçada e nenhuma palavra caia por terra. Esta é a intimidade que Jesus nos convida a compartilhar. Nos convida a conhecer, a vê-lo tão claramente que quando olharmos para ele, veremos a face do próprio Deus. Assim como acolheu Maria para se sentar a seus pés na sala de estar e convidou Marta a deixar a cozinha por um instante e gozar da melhor parte, Jesus nos chama para vir. Atendendo ao seu convite, encontramos a chave para nossos anseios, o segredo de viver além das pressões diárias, que por sua vez tentam nos afastar com força. À medida que aprendemos o significado de escolher a melhor parte da intimidade com Cristo, inicia-se uma mudança em nós. Não se trata de uma mudança qualquer. O Salvador nos aceita da maneira como somos, Maria, Marta ou a combinação de ambas, mas nos ama demais para permitir que continuemos assim. Ele é o único que pode nos dar um coração de Maria em um mundo de Marta. Essa transformação é exatamente o que vemos na continuação da história de Marta e Maria nos Evangelhos. Marta, como veremos adiante, não põe de lado sua personalidade, não desiste de seus hobbies ou queima seus livros de receita para adorar Jesus. Não tenta ser igual Maria, simplesmente obedece, recebe a repreensão de Jesus e aprende que há um momento para trabalhar e um momento para adorar. A Marta que vemos mais tarde nos Evangelhos não é mais inquieta ou ressentida, mas cheia de fé e confiança. O tipo de fé e confiança que só se adquire aos pés de Jesus. Maria também mudou. Embora sua natureza contemplativa faça dela uma adoradora nata, também a deixa vulnerável ao desespero, como vemos adiante nos Evangelhos. Quando acontece o infortúnio, Maria tende a ser inundada pela tristeza e paralisada pelas dúvidas. Mas no final, quando percebe que Jesus está próximo, ela coloca em ação o que aprendeu com a adoração. Ela segue adiante e agarra a oportunidade de servir de um modo maravilhoso e sacrificial. Isso é o que vejo no retrato bíblico das duas irmãs de Betânia. Duas mulheres completamente diferentes sofrem uma transformação bem diante de nossos olhos, sua santa renovação. A audaciosa se torna mansa e a meiga corajosa. É impossível estar na presença de Deus e não ser transformado. Durante a leitura dos próximos capítulos, peço a Deus que você permita ao Espírito Santo penetrar em todos os cantos escondidos de sua vida. Se você tende a ser compulsiva como Marta ou contemplativa como Maria, Deus a chama para uma amizade íntima com Ele através de Jesus Cristo. A escolha que Ele ofereceu a essas duas irmãs diferentes e a transformação por elas experimentadas é exatamente o que oferece a cada uma de nós.